palavra de Deus, ela nos traz uma compreensão que vai além da religião, vai além do pressuposto daqueles que se prostram na compreensão de que, de fato, o homem, por si só, ele tem capacidade de levantar meios, de levantar provisão, de levantar amparo e, sobretudo, de levantar o que a gente compreende como sendo a nossa garantia e a nossa certeza de vida eterna. E daí Paulo, ele está falando que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E ele dá continuidade, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando ele traça este perfil geralmente é um perfil que vai contra o sistema de todos quantos tentam se aproximar de Deus, dentro de uma proposta única de tentar agradá-lo, servi-lo ou encontrá-lo. Porque quando a gente para analisar bem este conceito da fé cristã, próprio Jesus, ele está falando que não fomos nós que o escolhemos, mas antes ele nos escolheu e nos nomeou para que pudéssemos ir e dar fruto, e o nosso fruto tem a capacidade de permanecer e de prevalecer. Então, quando a gente para dentro desta consciência do Evangelho, dentro desta consciência cristã, a proposta bíblica, ela não é uma proposta do homem religioso, mas a proposta bíblica, ela é uma proposta do homem que, na sua fadiga de tentar encontrar, ou de tentar agradar, ou de tentar procurar a Deus, ele tem a liberdade de ter este Deus que se revela por sua palavra mesmo. E o Evangelho de João, ainda logo no primeiro capítulo, está falando da revelação da palavra, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, trazendo justamente esta premissa do Deus que ele está à procura do homem, do Deus que quer encontrar o homem, do Deus que quer resgatar o homem, do Deus que quer se revelar ao homem, para que o homem possa ter esta compreensão, não daquele que busca a religião, mas daquele que tem um relacionamento intrínseco com o Pai. E aqui a fé cristã, ela vai justamente nesta proposta, ela não está te propondo uma religião, ela está te propondo um encontro, ela não está te propondo também uma capacidade de poder tentar agradar a Deus. Porque o ato de agradar a Deus, por mais que o homem queira e por mais que o homem milite ou lute para isto, ele nunca vai conseguir. Adão, ele começa dentro da proposta do homem perfeito, mas ele transgride, ele cai mediante o ato também daquilo que pressupostamente tinha que fazer, que era distanciar-se de uma possibilidade do conhecimento do bem e do mal. E quando ele cai, praticamente o homem traz esta possibilidade para que a humanidade possa herdar duas condições, não só da queda do homem, mas posteriormente também da tentativa ou do homicídio do próprio Caim, mostrando que este homem, por mais que ele tente alguma coisa viável, sobretudo ele não pode viabilizar aquilo que ele pensa ou aquilo que ele tem como sendo a sua própria realidade, porque por mais que tentemos sermos bons, sobretudo a Bíblia está nos apontando para uma condição totalmente oposta a isso. O homem tentando ser bom, ele busca agradar a Deus, mas o homem, ele sempre é aquele da contradição, da contramão de direção. Ele é aquele que, se ele busca por si só agradar a Deus, ele tenta agradar a Deus, e na premissa de tentar agradar a Deus, com certeza ele vai desagradar outros homens, e talvez ele vá até se levantar contra outros homens seus semelhantes. Mas quando a gente parte dentro deste conceito de que jamais o homem por si só ele tem esta capacidade de agradar a Deus, senão que o agradar a Deus está em aceitar o sacrifício de Cristo Jesus, efetuado ali na cruz do Calvário, e trazer sim o ato de crer nesta proposta, então podemos dizer que quando é que o homem agrada a Deus? É quando o homem tem em si a revelação da palavra de Deus, tem em si a capacidade de crer nas promessas de Deus e tem em si a capacidade de ter em si uma mudança radical de vida. E Paulo, quando está escrevendo, ele está falando desta condição ou nesta condição,
porque em mim mesmo, o que tenho em mim é a tragédia de Adão, mas em Cristo Jesus eu posso trazer o aspecto da salvação, eu posso trazer o aspecto da redenção, eu posso trazer em mim o aspecto da moralidade, e eu posso trazer ainda em mim o aspecto de perceber que por mais que eu tente, sou incapaz, mas por mais que de alguma forma eu possa tentar buscar alguma coisa viável, sobretudo, estarei trazendo tudo que é inviável, inviabilizando o reino de Deus para com a minha vida. Mas se tenho em mim a consciência de que, de fato, o Filho de Deus, ele se propõe como sendo aquele que me resgata, que me redime de todo o mal, que me purifica de tudo aquilo que de alguma forma me traz uma inimizade contra Deus, e o homem, por natureza, ele é inimigo de Deus. Mas se eu compreendo esta possibilidade de estar em Cristo, na premissa do sacrifício, mas na proposta também de tê-lo habitando em mim, e de ter sobretudo a consciência de que agora eu não tenho somente a palavra de Deus habitando, mas tenho o verbo de Deus, o próprio Jesus habitando, e ter Cristo habitando significa que estou nele. Então esta possibilidade me traz a capacidade de estar perante Deus, de oferecer louvores e adoração a Deus, de poder olhar para a cruz como símbolo de resgate do homem, mas poder olhar também além da cruz como símbolo da misericórdia de Deus para com a humanidade. E daí Paulo, ele está falando ainda que ele, quando morre, ele morre pelos nossos pecados, mas quando ele ressuscita para a nossa justificação. Então quem somos nós? Religiosos? Não. Somos pessoas que compreenderam a graça e a misericórdia do sacrifício de Jesus, que aceitou mediante a fé este ato de sacrifício, e que traz em si, pela ação e pelo poder do Espírito Santo, uma transformação de vida. E se nós estamos em Cristo, Paulo, ele está falando que se somos novas criaturas, então nós temos que presumir o que é ser uma nova criatura. É alguém que rompeu com todo o vínculo que tinha com Adão. É alguém que rompeu com todos os vínculos que tinha com o mundo. É alguém que rompeu com todos os vínculos que tinha consigo mesmo. Então, se nós pararmos para analisar, o homem, ele cai e ele já nasce caído em Adão. O homem ainda tem o pressuposto de achar e presumir de si mesmo, na dinâmica de que ele é bom. Então isso também cai por terra, porque então o mundo é inimigo de Deus, o homem com a sua arrogância é inimigo de Deus. Mas quando aceitamos o sacrifício da cruz, percebemos que este ato de Cristo, ou este ato do próprio Jesus ir à cruz para nos redimir de todo o pecado, nos torna pessoas carentes, dependentes da sua graça e da sua misericórdia. E quando aceitamos este sacrifício, tudo quanto somos, nesta premissa aqui, aqueles que compreenderam a sua deficiência de tentar agradar a Deus, mas sobretudo aqueles que têm predisposição para ter uma nova natureza em Cristo Jesus, porque entendo esta natureza, conseguimos e temos este feito de poder oferecer sacrifícios a Deus. Então o homem da religião, ele é contra Deus, mas o homem da adoração, ele é a favor de Deus. O homem do vínculo religioso, ele é este que sempre está levantando um conceito, um preconceito, uma pauta, um rigor para tentar aprisionar pessoas. Mas o homem da fé, o homem que fora revelado pela palavra de Deus, é este que sempre está preocupado em poder agradar a Deus, em poder servir a Deus, em poder ter uma vida em que ele já não dita mais o seu padrão, mas sobretudo ele pode ser conduzido por este que morreu, por este que foi à cruz e por este que traz uma possibilidade totalmente nova para que o homem possa estar debaixo da sua graça, do seu poder e da sua misericórdia. Então estar em Cristo, irmãos, significa que não estamos mais no mundo. Estar em Cristo significa que o nosso eu, ou o nosso ponto de partida, aquilo que eu presumo, aquilo que eu penso, não é suficientemente capaz para me trazer uma possibilidade de salvação. Estar em Cristo significa abrir mão de tudo. Estar em Cristo significa propor: olha, o mundo não me serve,
os meus pensamentos, os meus projetos e os meus sonhos, única e estritamente humanos também, não resolve o meu problema, mas se tem alguém que pode resolver o meu problema, este alguém é Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai que me ama, o Filho que se entrega para me redimir e o Espírito Santo que trabalha para que eu possa ter uma postura e uma nova consciência, uma postura de quem foi regenerado e uma consciência daquele que agora tem a salvação mediante o viés da cruz. Paulo ele está falando, mas vós tendes a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo significa não ter a mente do mundo. Ter a mente de Cristo significa também não ter a minha própria mente como abordagem de justiça e de salvação. Ter a mente de Cristo significa compreender o sacrifício do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quem somos nós de fato e de verdade? Religiosos, pessoas que têm vínculo com a religião, ou pessoas que foram alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Pessoas que trazem em si agora o símbolo e o sinal da cruz, não meramente por um crucifixo, mas dentro do coração, dentro da mente, sempre aceso e sempre alerta, esta mente que agora é cristã, esta mente que é conduzida pelo Espírito Santo para uma prática de adoração e de convivência e de relacionamento íntimo e profundo com aquele que se doou por nós. Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa salvação. A Bíblia está propondo ser Jesus também, e fala do próprio Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade que liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. O processo da religião, ele é escravatório, mas o processo do Evangelho, ele liberta. Ele te tira aquela rusga, ele te tira aquele velho ato, ele te tira aquele conceito, aquele preconceito, ele te tira tudo aquilo que é ranzinza em detrimento do processo da religião, porque a Bíblia está falando que o homem da religião, ou a religião por si só, ela está fadada ao envelhecimento e ao desuso, mas aqueles que estão em Cristo, a Bíblia está propondo que eles trazem em si a possibilidade não só de serem novas criaturas, mas de pela ação do Espírito Santo se renovarem a cada manhã. Então quem é o crente, o servo de Deus? É aquele que foi remido, é aquele que foi lavado, é aquele que foi santificado, é aquele que foi justificado, é aquele que foi regenerado, e é aquele que a cada manhã, quando ele levanta, quando ele acorda, ele já está presumindo a necessidade de celebrar e glorificar a Deus por lhe ter dado uma nova possibilidade, uma outra chance, e quando ele se levanta, ele já se levanta com a consciência de que outro dia surge, então outro dia a graça do Senhor se renova, e quando a graça do Senhor se renova outra vez na minha vida, no meu coração, logo não a graça, mas a minha própria mente, ela está se renovando. E quando a Bíblia traz o conceito de renovação da mente, a Bíblia está nos trazendo uma proposta muito simples: metamorfose, mudança de comportamento, mudança de atitude. Mas a metamorfose também pode ser mudança de senhorio. Aquilo que eu fazia única e exclusivamente para agradar o mundo, ou aquilo que eu fazia única e exclusivamente para me agradar, hoje eu não faço mais. A atitude do cristão é a atitude de agradar e de servir única e exclusivamente aquele que o salvou e aquele que o redimiu. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E aqui, quando nós temos a consciência de plena liberdade, tudo quanto não queremos de fato é termos definitivamente a nossa liberdade para o mal, mas estamos buscando o Senhor, e a Bíblia diz que se o Senhor vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Quem somos nós? Pessoas libertas, pessoas que tinham um vínculo com o mundo, pessoas que cogitavam acerca de si mesmo e presumiam acerca de si mesmo como sendo melhor do que tudo e de que todos.
pessoas sem conhecimento e sem esclarecimento, pessoas que caminhavam a passos largos para a destruição, para o inferno. Quem somos nós? Pessoas que tiveram a possibilidade de abrirem a mente e de perceber que Deus está estendendo continuamente a mão pelo sacrifício do Filho, para estar buscando pessoas que ainda estão desgarradas e que ainda precisam ouvir esta mensagem da cruz. Somos melhores do que os outros? Não, de forma nenhuma, de jeito nenhum. O que somos diferentes. Somos preconceituosos? Também não somos. De outra forma, se o crente é preconceituoso, como ele vai falar do Evangelho para os que estão perecendo aí pelo caminho? Temos uma opinião formada sobre tudo? Também não. Não temos uma opinião formada sobre tudo. Porque a cada manhã, não só as misericórdias do Senhor se renovam, como também a mente do cristão, ela está sempre aberta para receber aquilo que Deus tem para transmitir. Então, quando a gente trabalha isso do ponto de vista bíblico, Deus é imutável, Ele não muda, Ele não tem variedades de dúvidas ou de sombras de dúvidas, mas o homem é aquele que dia a dia ele está tendo uma mudança de vida para melhor. Este processo da transformação cristã, ela começa aqui, dentro de quando eu aceitei a fé cristã com a mudança de mente, e ela vai estar acontecendo gradativamente. Ou seja, se eu estou aqui é porque todos os dias eu tenho em mim uma mudança de mente que me dá um significado e que me traz uma importância de outra vez poder estar na casa do Senhor, para louvá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo. Bom, mas é para prestar cultos. Sim, mas de forma inconsciente, como aqueles que estão procurando uma divindade para render-se perante ela? Não, de forma racional, porque daí Paulo ainda está falando que devemos apresentar as nossas mentes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não nos conformemos com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento ou da nossa mente, para podermos experimentar então qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então todo cristão, ele sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque ele tem uma mente de Cristo. Ele tem um renovar diário e cotidiano. Todas as vezes que ele abre a Bíblia para lê-la, é uma carta de amor de Deus para com o homem. Todas as vezes que ele para tentar compreender o processo da palavra de Deus, é o Espírito Santo abrindo a sua mente para outra vez, cada vez mais revelar esta palavra em nossas mentes, em nossos corações. Então, a fé cristã é uma fé de revelação? Sim, é uma fé de revelação. Mas que revelação? Revelação da palavra de Deus. Não é aquele conceito de presumir que eu estou sabendo o futuro de alguém e talvez eu tenha que falar isso, mas é o conceito de ter a consciência de que todas as vezes ao ler a palavra de Deus é o Espírito Santo falando comigo, e todas as vezes que eu a leio, eu estou renovando a minha mente, porque todas as vezes que Deus fala comigo em cima de uma mesma referência, Ele está me mostrando continuamente algo diferente. Então a fé da revelação é a fé que nós servimos. É religião isto? Secundariamente, sim, mas não como dentro do propósito das demais religiões, em que primeiro vem a religião estipulada por um homem e depois vem os fiéis para dentro desta religião poder celebrar as suas entidades ou as suas divindades. Enquanto aqui a Bíblia ela está trazendo totalmente o oposto. Deus se revelou a nós. É João 1,12, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo veio para que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem chamados filhos de Deus. Então quem somos nós? Aqueles a quem Jesus se manifestou, se revelou como palavra viva, e aqueles que aceitaram esta revelação. Ponto de vista da fé calvinista, isto tem uma limitação.
Somente aqueles que são eleitos é que podem receber esta mensagem. E que também tem um aspecto do sacrifício limitado. Mas quando a gente pega a Bíblia, está falando de um Deus que é eterno. Se Ele é eterno, logo Ele não é limitado. Logo o sacrifício do seu Filho também não é limitado. E se Ele morreu com a premissa de que aqueles que vierem a aceitar o sacrifício que Ele oferecera na cruz pelos nossos pecados, estes serão salvos. Então, foi local? Não, foi universal. Ele morreu por todos. Logo, aqueles que professarem fé no sacrifício, biblicamente falando, têm a certeza e têm a proposta da salvação. Agora, irmãos, quando tratamos da fé, o que é fé? Ato de crer? Sincretismo religioso? Será que fé, do ponto de vista bíblico, não é aceitar a palavra de Deus como sendo verdadeira, a ponto de ela fazer algo em nós, que a princípio chama-se transformação de vida, e secundariamente nos trazendo esperança para crermos que de fato aquele que fez a promessa, Ele há de cumpri-la até o fim? Não é fé, essa fé da crendice, mas é esta fé que nos garante a certeza da vida eterna. É esta fé que nos faz prevalecer, é esta fé que nos traz ânimo, é esta fé que nos traz esperança, é esta fé que sempre ela vai estar trazendo uma mudança de atitude, ela vai estar trazendo uma mudança de comportamento, porque todas as vezes que esta fé de fato, ela é proposta pela palavra de Deus, o próprio Jesus e o próprio Espírito Santo está amoldando o homem para que ele possa entrar na forma de Deus. Não é aqui o conceito da religião de o homem estar cumprindo o rito para tentar agradar a Deus, mas aqui pela fé no sacrifício é o próprio Pai, é o próprio Filho e é o próprio Espírito Santo moldando e modelando o homem para que este homem, por esta fé, possa se adequar à realidade de Deus. E a realidade de Deus, primeiro, é transformação de vida, a realidade de Deus. Segundo, é estar em Cristo. A realidade de Deus, ela traz este aspecto de estar em Cristo, mas de Cristo estar em mim também. Então a gente vai compreender isso de duas formas. Aquele que morreu por mim, morreu para que eu tivesse uma consciência do sacrifício oferecido, e isto é a mensagem que está em mim. Logo eu quero ter uma vida de santidade, de consagração, de intimidade. Logo isto é a capacidade de eu estar nele. Então habitar em Cristo é habitar dentro desta proposta de que o Espírito Santo dia a dia está revelando na sua vida e no seu coração tudo aquilo que Ele tem para fazer. Agora, o que Deus tem para fazer por mim? Semana passada a Graça falou que a Bíblia tem cerca de 7.000 promessas de bênçãos oferecidas. Verdade, verdade. Na realidade, quase 8.000 promessas de bênçãos oferecidas. Para quem? Para aqueles que usam a Bíblia como regra de fé. Eu posso tomar isto como certeza absoluta. Deus não vai falhar. Ele não é Deus que se submete a homens. Porque tem muitas pessoas que pegam este conceito do Deus que tem que fazer a minha vontade, porque então eu tenho que decretar a Ele, e aí a gente tenta condicionar Deus à ação do homem. E aqui não é esta a proposta, somos nós que devemos nos condicionarmos à ação de Deus. O Evangelho é justamente isto. Você não está se condicionando para que o próprio Deus se condicione a você, mas você está se condicionando para ser ou para cumprir a vontade de Deus e ser aquilo que Deus quer que você seja. E quando você se condiciona à vontade de Deus, tudo aquilo que é profético, tudo aquilo que é bênção, tudo aquilo que é oferecido, Deus realiza na vida e no coração de um cristão. E sempre vai estar realizando. E se a gente falar, bom, mas eu tenho dúvidas, deixa de ter. Mas qual o aspecto para deixar a dúvida e ter certeza? Primeiro, se você é cristão, você tem vida de relacionamento íntimo com Jesus.
Se você é cristão, você tem vida de relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Se você é cristão, você tem vida de relacionamento íntimo com o Pai. Se você é cristão, você já tem uma vida contínua de relacionamento com este Deus que se manifesta na pessoa dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você tem vida de relacionamento, tudo que não tem em você é dúvida, é sombra de dúvida, porque aquele que fez a promessa é o mesmo que está atestando no seu coração de que ela é verdadeira e de que ela vai cumprir. Bom, mas e se ela não cumprir? Então outra vez, não aceite argumentos de homem, nem tenha esperança em homens. Tente resolver isso na sua intimidade com Deus, adorando, servindo, buscando, compreendendo o que Ele quer de fato na sua vida, o que Ele tem para o seu coração, porque se Ele tem prometido, Ele cumpre sempre, amados. De outra feita também, nenhum cristão seria cristão por mais de um ano, porque todas as vezes que promessas são feitas e não se cumprem, então logo tem aqui uma pauta que é mentirosa, ou da igreja, ou de homens, ou de Deus. Mas todas as vezes que a promessa de Deus se cumpre, tem uma pauta de que Deus está agindo na minha vida e no meu coração, para que tudo aquilo que Ele ofereceu como sendo promessa, eu possa não só agasalhar em mim, mas em se crendo, tomar posse de tudo isto que Ele tem feito. Crente, ele não tem psicose, crente não tem neurose. O cristão bem resolvido com Deus, ele não está à procura de satisfazer a vontade de Deus, ele não está à procura de tentar agradar a Deus, ele não está à procura de tentar buscar a Deus. A única coisa que ele quer é ter um relacionamento viável, porque este relacionamento já é pautado pelo Espírito Santo na sua vida e no seu coração. E todas as vezes que este relacionamento viável acontece, você já começa a dirimir dúvidas na sua vida e no seu coração, na sua família, no seu lar, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, onde a sua mente alcança, onde a sua fé alcança. E a Bíblia está falando que todos nós temos que ter esta ousadia de estarmos militando no limite da nossa fé. Se a sua fé é uma fé para o sobrenatural, usa isto. Se a sua fé é para conquistar alguma coisa que do ponto de vista humano não se conquista, use isto. Porque quem pôs aí em você não foi homens, não foi meramente uma palavra de homem para trazer aqui uma possibilidade de te conduzir, mas quem pôs esta promessa em você foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. E a própria palavra de Deus é uma palavra que não só é uma carta de amor de Deus para com o homem, mas à medida que vai se cumprindo também, ela é uma carta não só de amor, mas é uma carta de esclarecimento de fatos que estão acontecendo em nossas vidas. E então a gente passa a perceber que de fato a palavra de Deus é verdadeira e não tem como tê-la como engodo, como enredo, ou como qualquer outra possibilidade que se falseia, mas temos que tê-la como sendo esta palavra que sempre traz a proposta de cumprir aquilo que ela designa para cada um. Então o que Deus tem para mim? É a coisa mais insana, mas todos quantos têm intimidade com Deus, sabem. Necessariamente eu não preciso dizer o que Deus tem para você, você já sabe o que Deus tem para você. Necessariamente não precisa ter promessas de homens do que Deus tem para você, porque você já sabe o que Deus tem para você. Todos nós sabemos. Em última análise, Ele tem a vida eterna. Mas e para chegar até lá? Não é? A gente pega a metáfora do povo de Israel no deserto e a gente vai compreender bem isso. 40 anos o povo está peregrinando. 40 anos a Bíblia está falando. Os pés não incharam, os sapatos não envelheceram e nem as vestes. 40 anos Deus sustentando e trazendo provisão todos os dias para todos quantos estavam por ali. Estamos falando de cerca de mais de 3 milhões de pessoas caminhando pelo deserto. 40 anos, até quando de fato Deus permitiu o povo de Israel chegar em Cádiz Barnea para tomar posse
da vida, ou da terra, que era uma terra de promessa, terra de Canaã, terra de conquista. Por 40 anos Deus proveu meios para aquele povo. E se a gente pega esta metáfora de vida também para nós, o que Deus tem oferecido, o que Deus tem prometido, não é? O que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, será que Ele não vai prover meios? Será que Ele não vai criar circunstâncias? Será que Ele não vai trazer possibilidades para eu ser abençoado? Não só isso, Ele está te conduzindo, Ele está confirmando dia a dia no seu coração, Ele está te trazendo esta possibilidade de que à medida que você percebe que tudo está indo e tudo vai bem, então não pode ter uma sombra de dúvida de que esse Deus está falhando, mas que Ele está no processo. Bom, mas Ele não vai me dar o carrão? Talvez não. A casona? Talvez não. Porque a gente não precisa disto. Na realidade, Paulo ele está falando o seguinte, que ele estava satisfeito com o que ele tinha, porque o que bastava era o contentamento. Então, se ele tivesse o que comer e com o que se cobrir, ele estava com isso satisfeito. O cristão do contentamento é este, que tudo quanto Deus realiza, ele está satisfeito, porque ele sabe que Deus está fazendo sempre. Ele não nega bem algum aos que andam retamente, é o que a palavra de Deus está propondo. E se ele não nega, ele está disposto a fazer cumprir na vida daqueles que são fiéis. Amém? Amém, amados? Agora, por que Deus é fiel? Não tinha que ser o oposto, eu não tenho que ser fiel. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E quando Ele encontra um coração fiel a Ele tem facilidade de cumprir a sua palavra na vida deste. E a fidelidade do homem é para a salvação, é para a vida eterna, é para o processo de sucesso espiritual, mesmo material, físico e assim por diante, profissional. Mas a fidelidade de Deus é para cumprir a sua palavra, e Ele cumpre dia a dia. Muitos de nós é que não temos percebido quanto Deus tem prazer em cumprir a sua palavra nos nossos corações, nas nossas vidas. Agora, por quê? Geralmente a gente sequer tem a compreensão de uma promessa de Deus, não é? Por quê? A gente não lê a Bíblia. E se a regra de fé é a palavra de Deus, então eu não tenho como crer. Eu posso até duvidar, tenho incertezas, tenho aqui essa falta de esperança, mas e se a palavra de Deus, ela está diariamente no meu coração? Tudo Ele pode fazer por você. Amém? Agora, o que nós somos? Novas criaturas. Pelo nosso esforço? Não, pelo projeto da cruz, pelo esforço de Cristo Jesus. E o meu processo nisto? Compreensão, compromisso, santificação. A Bíblia está falando sem a qual ninguém verá o Senhor. E depois Paulo ele está falando: aperfeiçoai a vossa salvação com temor e com tremor. Então eu devo compreender o que Deus quer de mim. Mas o que Deus quer de mim, Ele já está propondo na sua palavra. Caso leia, descubro. Caso não leia, não descubro. Caso ouço de alguém, tenho que confirmar se isto é verdadeiro. Caso se confirme, então isto é verdadeiro, isto se cumpre, isto se realiza. Caso seja somente promessas de homens, não estou preso nisto, isto não me consola, isto não me conforta e isto não me prende. Porque o que me prende é a certeza de vida eterna e a certeza de que não estou aqui militando em vão, mas estou aqui já como o próprio apóstolo Paulo está propondo, trazendo em mim as marcas e as aflições do sofrimento de Cristo Jesus. Então quem somos nós? Pessoas que foram redimidas, pessoas que têm uma nova natureza, pessoas que têm a possibilidade de habitar em Cristo,
que são novas criaturas, pessoas que já não andam segundo a carne, pessoas que têm uma vida totalmente consagrada e dedicada a Deus. O consagrado aqui é até complexo, porque você pega pessoas consagradas para muitas situações complexas por aí, mas pessoas santificadas por Deus e para Deus, e que trabalhem esse conceito da santificação na sua própria vida, na sua própria mente, no seu próprio coração. E aonde a gente para? A gente para no céu. E por aqui, nem para descansar, irmãos. Então aquilo que Deus fez na sua vida, Ele fez para que você possa não só ater-se nas promessas, mas sobretudo ter ânimo para caminhar dia a dia até chegar aquele momento que seja só para você e Deus, ou que seja para toda a igreja e Deus. Então, quando chegar o meu dia para encontrar com Deus, glória a Deus. Se formos juntos, melhor ainda. Mas se não for, não tem problema. Quem for primeiro, espera o outro. Amém? Amém? Sobretudo que a gente tem muitos fiéis, muitas histórias, de muitos crentes, de muitos outros, que se ofereceram, que foram martirizados, e que já foram antes de nós, e estas promessas já alimentam a nossa mente, já alimentam o nosso coração, para não estarmos aqui meramente perdendo tempo, mas militando dia a dia, certo de que, de fato, este que já tem um grupo de santos lá em cima, há de nos levar também para fazer parte deste plantel, deste aglomerado de pessoas, ou desta multidão que a Bíblia está falando também, povos de línguas, tribos, raças e nações, que foram lavados, foram remidos, e que o Senhor separou para ser sacerdotes e para reinar com Ele no futuro. Amém?